Ora, seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. Eu começo por pedir desculpa, mais uma vez, porque o Think Tank vai para o ar à quarta-feira e a culpa é toda minha, ok? Nenhum destes senhores está comigo aqui à mesa, tem qualquer responsabilidade nisso. O Think Tank, como sabe, é um programa onde nós fazemos análise semanal das questões políticas e económicas e temos sempre connosco o Luís Mirabral à minha direita, isto é apenas geograficamente falando, o António Nogueira Leite e o José Filipe Pinto. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me recordar que o canal é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, parcerias do canal, Prozis e Blucral. Quanto a este programa, ainda tem ajuda à produção do grupo de Sandy Like That. Agora sim, quais são os temas desta semana? Olha, vamos falar da greve geral em Portugal, já programada para o dia 11 de dezembro, e a adesão por parte das duas centrais sindicais, a CGTP e a UGT. Vamos ainda dar um salto a Londres para falar do BBC e do escândalo que envolve o tipo de informação que tem vindo a fazer. E ainda vamos aos Estados Unidos falar sobre o Sr. Trump e a eleição do Sr. Zoran Mamdani para Presidente da Câmara de Nova Iorque. Finalmente, vamos terminar tudo isto com uma visita ao grupo de Visegrado, com exceção da Polónia, que parece que é cada vez mais uma força de bloqueio dentro da União Europeia. Bom, vamos começar pela greve geral. Luís Mirabral, há alguma razão para haver greve geral se nem sequer se negociou ainda o pacote laboral? Não há razão nenhuma para a greve geral. A mim surpreende totalmente que o GT alinhe nisto, que a Inter quisesse fazer uma greve geral, para mim não me surpreende. Aliás, lembrem-se... Nunca fizeram um acordo de concertação social. Nunca. E lembre-se que no dia das eleições autárquicas, em que o PCP confirmou o seu declínio estrutural, o líder do PCP, para se desviar das eleições, veio logo falar do pacote laboral e... Portanto, já indiciava que a Inter, que é a sua correia de transmissão, ia fazer uma greve geral. Lembre-se que eu disse aqui que achava que o pacote até é moderado, no meu gosto, como ex-ministro do Trabalho, e face Mas é mesmo. à situação do século XXI, que é diferente do século XX em termos de mercado de trabalho, com o IA, a digitalização e todos os desafios que se põem aí de flexibilidade e adaptação à nova realidade, eu disse aqui que o pacote chegar era moderado pelo Governo e, obviamente, na concertação social fazer um esforço para chegar a acordo com o GT. E, portanto, apesar de ser um pacote moderado, o GT vai alinhar com o Inter. Eu acho que há aqui uma radicalização do GT que eu não compreendo. Só admito uma explicação, é que o PS terá também, na sequência das relações do seu líder, que eu também já falei aqui, em que veio dizer que isto é um retrocesso civilizacional, que eu acho inacreditável uma relação deste tipo, que mostra um feroz conservadorismo do líder do PS nesta matéria. Portanto, o GT atrelou-se à intersindical e se calhar também está ligado à ala esquerda do PS, que também tem afirmações deste tipo. Não faz sentido, porque o pacote primeiro ia ser discutido na Constituição Social, aí o GT podia e devia defender ou dizer aquilo que entendia sobre a matéria, e depois do resultado da Constituição Social, o GT logo tomaria a decisão que achasse mais conveniente. Agora, antes não há uma lei ainda, há uma proposta do Governo para ser discutida na Constituição Social, eu acho totalmente surpreendente, a mim chocou-me profundamente. Eu fui sindicalista da UGT pelo Sindicato dos Engenheiros da Região Sul, sei do que falo, chocou-me profundamente a UGT alinhar imediatamente com o intersindical nesta matéria. Isto, aliás, levanta um problema que eu já aqui uma vez foquei, é que esta alternância democrática entre o centro-direita e o centro-esquerda falha hoje em dia. Porquê? Porque quando o centro-esquerda chega ao Governo, faz o que quer. Lembre-se que o PS fez um pacote laboral à agenda digna para o século XXI, exatamente, que agravou substancialmente algumas questões deste pacote, e agora veio um Governo mais de centro-direita, da Aliança Democrática, quer reverter ou corrigir alguma das coisas e não consegue. Uma das coisas que me choca profundamente, que o PS agravou, foi quando acabou com o Banco de Dólares individual. É verdade. Este Governo quer repor e bem o Banco de Dólares individual, porque a realidade é esta. Ninguém quer fazer horas extraordinárias, porque os trabalhadores sabem que se vão fazer horas extraordinárias e recebem dinheiro por isso, passam de escalão de impostos. Com a nossa estrutura de IRS, passam atrás de tempo para outro escalão de impostos, portanto não querem fazer horas extraordinárias. Moral da história, quando faz horas extraordinárias, quem ganha é o Estado, porque os patrões têm que pagar mais caro pelas horas extraordinárias. E os trabalhadores veem o seu IRS agravado. Portanto, o Banco de Dólares individual é uma solução inteligente em que os trabalhadores, se eles quisessem, ninguém os obrigava, de acordo com a entidade patronal, faziam mais algumas horas nos dias em que havia encomendas extraordinárias e depois descansavam noutros dias. Até isto
Não querem, e é mexeu. para motivo de greve geral. Isto é perfeitamente chocante. Isto mostra uma esquerda e um movimento sindical ferozmente conservador, totalmente aliado das realidades do século XXI, no que isto tem digitalização, inteligência artificial, nova concorrência internacional, e tudo isto parece que estamos aqui num país que está preso às ideias de uns senhores do início do século XX da Revolução Soviética. Isto, para mim, é perfeitamente chocante aquele comportamento que o GT teve. O governo tem uma proposta que, em certos aspectos, podia ir mais além. Como eu já aqui expliquei, não foi, certamente valorizava muito o acordo em Constituição Social. Isso é muito importante, o acordo em Constituição Social, mas esta posição da UGT, a meu ver, dificulta depois que haja uma discussão razoável e ordenada e sensata na Constituição Social. Sim. António, a UGT aparece quase como ir na cola e puxada pela própria CGTP neste processo. Sim, quer dizer, eu não queria particularizar muito nestas organizações porque, enfim, eu sou funcionário público, porque sou professor na Universidade Nova, mas não, quer dizer, o fenómeno da greve é um fenómeno que passa ao lado de mim e da maior parte dos meus colegas e que passa ao lado da maior parte das pessoas no setor privado. Portanto, o que nós temos aqui é, para quem está um bocadinho de fora, dá cada vez mais a ideia de que isto é jogo político entre o que resta da extrema-esquerda e que agora a UGT, de uma forma que é muito pouco explicável, porque, como dizia o Luís e bem, nós estamos numa fase em que eles tinham, se não gostassem do resultado final, e eu posso discordar das razões porque eles discordariam ou viessem a discordar do resultado final, mas o que é facto é que eles podem perfeitamente discordar do resultado, é legítimo. E nesse sentido, fazê-lo agora é extemporâneo e não se percebe, a não ser no âmbito, enfim, de uma certa radicalização e de uma jogada política aproximando-se daquilo que é, enfim, a linha mais à esquerda do Partido Socialista, eventualmente, quer dizer. Agora, do ponto de vista da boa-fé negocial, não faz muito sentido, porque o momento não era este. Eles tinham que ir a jogo mais tempo e vieram dizer, o governo, ouvi na rádio, o governo não tem negociado. O governo não tem negociado, isto está para negociação podem não gostar das negociações, mas que há uma negociação e, portanto, não é o momento para o fazer. Por outro lado, a questão de fundo é que, na verdade, as pessoas estão... há aqui duas coisas que são muito injustas e que têm muito a ver até com os agentes políticos. Uma é injusta e erradas. A primeira tem a ver com esta ideia de que eu tenho uma visão do mercado de trabalho que é uma visão assente na realidade económica de há 100 anos, que é aquela que é partilhada pelas centrais sindicais, era sobretudo pela CGTP, pelos vistos agora também passa a ser pelo UGT. É uma coisa que pode funcionar no Estado, porque o Estado não está aberto à concorrência, o Estado tem um regime especial de funcionamento dos seus recursos humanos, portanto, eles não sei se posso chamar recursos humanos, tenho que dizer funcionários, espero não estar a ofender ninguém, mas acho que recursos humanos até é uma coisa um bocadinho mais simpática, mas pronto, não quero aborrecer nenhum funcionário que não goste de ser recursos humanos, seja só funcionário. E, portanto, nessas circunstâncias, isto acaba por ter um efeito que é, por um lado, não permite que as coisas sejam otimizadas, sejam adequadamente geridas, tendo em conta necessariamente os interesses das diferentes partes e tendo em conta um sistema de justiça na própria procura da eficiência. E, por outro lado, uma coisa que me faz aqui bastante impressão é que, claramente, que beneficia quem está instalado em detrimento de quem não está instalado. É certo que o país agora está perto do pleno emprego, mas o país não está sempre perto do pleno emprego. Há muita gente que vai estar ao longo da sua vida fora do mercado de trabalho e quanto mais rígido quanto mais a legislação laboral, quanto mais desfasada está da realidade de 2025, mais difícil é a mobilidade para aqueles que estão numa situação mais difícil. Primeiro ponto. Segundo ponto, com exceção do Estado, enquanto o pudermos suportar na sua configuração atual, as outras pessoas, por isso se calhar é que aderem tão pouco a estas movimentações das centrais sindicais, sabem que estar hoje empregado não significa estar empregado para sempre. E, portanto, é bom que o mercado funcione bem,
para permitir que as coisas sejam mais bem geridas e, portanto, a probabilidade de estar desempregado seja menor e que, estando desempregado, não tem a rigidez do mercado laboral a tornar mais difícil a sua reinserção. António, com uma agravante, é que nós estamos a viver em pleno emprego. Ou seja, a altura para fazer reformas é agora. Mas eu acho que nem... Quer dizer, esse argumento é absolutamente verdadeiro, eu partilho desse argumento também. Eu acho é que nestas cabeças isto não entra. Portanto, a ideia é um arquétipo absolutamente desfasado, que não tem nada... Quer dizer, a própria vivência destas pessoas é altamente contraditória, porque, por um lado, têm acesso a tudo aquilo que faz com que o mundo seja mais flexível e que, portanto, o mercado do trabalho também tenha que ser mais flexível, e, por outro lado, associam flexibilidade com o papão do desemprego, com o papão do maltratamento, etc. Não. Ter um mercado absolutamente inflexível num mundo flexível significa ter a probabilidade de algures no futuro, excetuando os funcionários públicos e as pessoas das empresas públicas, enquanto este sistema funcionar, significa ter uma probabilidade maior de a certa altura estar na posição que não se quer estar. E, portanto, é anacrónico, é irracional no plano dos verdadeiros interesses das pessoas. No plano da luta política, que eu acho que é como neste momento as coisas se põem, deslegitimizando imenso, enfim, aquilo que é a função dos sindicatos e das suas confederações, torna de facto tudo possível. Agora, neste caso, não só não faz sentido, como sobretudo foi descarado, que o interesse é um interesse político, não é um interesse negocial. Ontem houve um dirigente da UGT que chegou ao cúmulo de dizer que daqui até à greve geral não há tempo para negociar a lei laboral. Um mês. Ou seja, primeiro já conhecemos que eles são os aspectos fundamentais da lei. Em segundo lugar, como é que é possível um sindicato dizer que durante um mês não é possível negociar um pacote laboral? Isto é claramente político. Não, a questão é política e mesmo a reação do secretário-geral do PS de se sentir muito ofendido quando se fala numa interpretação política para uma decisão que, à luz daquilo que são os objetivos dos sindicatos, nomeadamente a UGT, é dificilmente compaginável, portanto é dificilmente entendível, mostra aqui, enfim, alguma culpa, não é? Porque é demasiadamente violenta para não ser, enfim, o resultado de alguém que foi apanhado numa curva. Eu acho que o PS está a pensar mal, eu acho que a UGT está a pensar bastante mal, e eu acho, sobretudo, que quer dizer, vamos acabar por ter sindicatos reduzidos aos funcionários do Estado porque sabem que é mais fácil negociar através de sindicatos e sobretudo porque podem usar o país todo para, como arma negocial com o Estado, porque repara, a quantidade de pessoas que não conseguem trabalhar nos dias de greve não é porque estejam em greve. É porque elas muita gente no setor privado é porque é prejudicada. Exatamente por isso. E depois não são sequer as pessoas de mais altos rendimentos, são os trabalhadores que vivem com maior dificuldade. Portanto, é um sistema que não podem apanhar Ubers, não podem apanhar táxis para ir trabalhar, basicamente. Ou seja, não tem o seu próprio meio de transporte pessoal. Até aqui, uma das reversões que o PS fez é negativa, que foi a reversão daquilo que era a concessão dos transportes públicos de Lisboa e do Porto. E este aspecto que o Luís disse faz todo sentido, quer dizer, uma das coisas positivas que nós tivemos dentro enfim, num contexto muito difícil em que vivemos há 14, 15 anos atrás, foi o Banco de Horas, foi dar flexibilidade adicional que permitisse acomodar mais trabalho, mais rendimento e não mais rendimento que acabe nas mãos do Estado, sob a forma de impostos. E, por outro lado, permite grandes ganhos de flexibilidade na gestão das empresas e na vida das pessoas. E é só, verdade, não é imposto, nunca é impossível ser imposto, é o que está. Claro. Portanto, eu acho que depois é também esta ideia do pastor que quer ter o rebanho, porque tudo o que seja passar para a negociação a nível da empresa, para a negociação a nível individual, aqui del rei que não pode ser. Porquê? Porque não se quer dar às pessoas a capacidade de serem senhores da sua própria vida, da sua própria capacidade, do seu próprio contributo enquanto trabalhadores. Não é? José Filipino, como é que justifica isto? O PS está a pressionar o GT a fazer greve. É evidente, isto é uma greve política.
nós devíamos lembrar que o GT surgiu para acabar com aquele que era o grande sonho da CGTP intersindical, a unicidade sindical. Entendia que era o monopólio da representação dos trabalhadores. A UGT foi uma aliança do PS e do PSD, para quê? Para contrabalançar aquele que era o peso do PCP nas empresas. O que é que acontece? Neste momento nós temos o PS capturado pela ala esquerda do PS. E esta ala esquerda do PS está a aproximar-se perigosamente, a meu ver, da CGTP intersindical. Esta será a 11ª greve geral, no dia 11. E nem o acaso é por acaso, 11 a 11. O que significa o quê? Que verdadeiramente 11 até nem é um número muito do agrado dos portugueses, ainda por cima. É que a maioria dos portugueses também não se revêem grandemente nesta questão de haver uma greve, que é essencialmente uma greve política. Mas já está na comunicação social a passar a imagem. Que imagem? É de que, afinal de contas, o nosso Código Laboral não está assim tão desfasado daquele que é o Código Laboral Europeu. Isto é uma falácia de todo o tamanho. José Filipe Pinto, é só comparar, por exemplo, com os antigos países de leste. Exatamente. Estão muito mais flexíveis que nós. Evidente. E o que acontece é que, em termos reais, continua a requerer-se para o Estado um papel não de árbitro, mas essencialmente de jogador. E o que nós temos de perceber é que é preciso liberalizar grandes setores da economia sem que o Estado perca aquela que seja a sua função. Eu ontem expliquei na aula que o Estado foi criado, não foi criado por Deus, é um contrato dos homens e foi criado com duas finalidades: proteger a vida e a propriedade. Não foi para comandar os homens, foi para lhes proteger a vida e a propriedade. E é evidente que nós criamos o Estado porque sentimos necessidade dele. Mas há um dado mais importante e mais preocupante. Prende-se com o quê? O Luís vai perceber do que é que eu estou a falar quando eu lhe disser que em 1982 nós tivemos 2 greves gerais num espaço de poucos meses. Tivemos uma primeira greve geral no dia 12 de fevereiro, era primeiro-ministro ainda Pinto Balsemão, e tivemos uma greve geral logo no dia 1 de maio, já era o governo de Aníbal Cavaco Silva, e que, repare, entre 12 de fevereiro e 1 de maio, em termos reais, passaram 2 meses. E o que acontece é que a CGTP e a UGT, como estava um governo, num caso e no outro, liderado pelo PSD, o que é que entendeu? Que era o tempo para fazer uma greve e outra greve, e eu tenho medo ou receio que estejamos a viver um clima muito semelhante. Este entendimento entre a UGT e a CGTP intersindical ser apenas o ponto de partida para greves sucessivas. Porquê? Temos de reparar que houve greves com governos de direita, acho que é só greves gerais. Acho que teve penso que 2. Uma já com os cortes salariais. Sim, mas é verdade, o Passos Coelho teve 4. É o recordista. E como é o recordista, porquê? Precisamente porque era um governo do tempo da Troika que tinha de impor medidas. Agora, a ideia que nós temos é que estamos a viver uma situação igual. Não estamos, mas podemos vir a estar, que é uma coisa completamente diferente. Nós temos agora condições, claramente, para negociar. E a UGT, eu não entendo a posição. Porquê? A UGT ainda está sentada à mesa das negociações, mas já aderiu à greve. O que significa o quê? Então está a negociar o quê se já decidiu que vai aderir à greve? Isto é uma medida política, é da ala esquerda do PS, afinal se calhar Pedro Nuno Santos ainda não desapareceu de cena, porque era ele que simbolizava aquela ala esquerda. José Luís Carneiro, que era um homem muito mais moderado, está a ficar refém dessa ala esquerda, e esta ala esquerda não anuncia nada de bom para o PS, que será sempre uma grande alternativa ao governo do PSD e que, com esta posição, dificilmente poderá ser uma alternativa, porque há uma coisa muito importante: é preciso saber ler os ventos da história e é preciso perceber em que sentido é que caminha, portanto, o mercado, e isso
qualquer um dos meus colegas sabe mais disso do que eu. Aí o PS anda sempre a reboque dos acontecimentos. Mas o problema que está, Camilo, é que nós não podemos contrariar a história, ir ao arrepio da história. Nós não podemos fazer a centralização quando se impõe uma liberalização. E não é preciso ser economista para perceber isto. É preciso ter bom senso, que é uma coisa completamente diferente. Não quer dizer que os economistas não tenham também bom senso. O problema é que o cidadão comum percebe, nitidamente, que isto é... O António diz que tem dias. É verdade. Isto significa o quê? Que verdadeiramente temos um PS a reboque de um PCP, e o PCP, como o Luís disse muito bem, está praticamente a desaparecer, a perder até aquele que era o seu grande poder, que era o poder autárquico, em que sim tem obra feita, mas que a nível nacional não simboliza nada. O Bloco de Esquerda, que está reduzido a uma deputada e que percebemos claramente que é um saco de gatos em que ninguém se entende, acabamos por perceber que o PS, que teve uma postura de estadista, o seu secretário-geral, ao viabilizar o orçamento, a seguir, imediatamente está, isto é que eu chamo um tiro no pé. E porquê um tiro no pé? Porque a credibilidade que conseguiu, imediatamente, a conseguiu dilapidar imediatamente. E isto é grave porque é um problema que não é um problema laboral, Camilo. É um problema político. E como é um problema político, eu temo aquilo que disse em relação a 1982. É que esta seja apenas a primeira de várias greves gerais. E se isso acontecer, atenção a um dado que não falámos ainda aqui. Lembram-se que o Chega, que neste momento é a força que tem o segundo maior número de deputados, teve interessado na criação de uma espécie de entidade sindical para replicar o modelo que está em vigor em Espanha. Temos de perceber claramente se o Chega não está aqui a receber mais um balão de oxigênio do PS, no sentido de que também entender que deve ter aquilo que será a sua central sindical, ainda com outra designação. Luís, deixa-me fazer uma. O Luís teve experiência de governo, negociou com esta malta toda, e eu estou a ver na campanha presidencial vários candidatos a falarem em acordos de regime que é preciso fazer entre o PS e o PST e por aí dentro. Um dos quais, aliás, é Marcos Mendes. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O PS não respeitou o acordo com a Troika. Foi o PS que chamou a Troika e assinou o documento. O PS não respeitou a venda da TAP, nacionalizou a TAP. O PS reverteu a concessão de transportes de Lisboa e Porto. O PS não respeitou o acordo do IRC. E depois não respeitou as PPP. Explique-me lá onde é que está a tradição reformista do PS para se fazer acordos. Bom, não há. Devo dizer que houve fases em que o PS foi útil. Nós, quando Pinto Balsemão conseguiu negociar com Mário Soares a revisão constitucional de 1982, aí tiveram um comportamento responsável. Quando nós, no governo de Cavaco Silva, conseguiu Cavaco Silva negociar com Vítor Constâncio uma segunda revisão constitucional, que aliás facilitou a nossa entrada na Europa, portanto o PS já teve fases de responsabilidade com mais Soares. Em 82 não quiseram aceitar as privatizações, por exemplo. Não quiseram, mas mais tarde com Vítor Constâncio... Ou seja, andam sempre atrás da história. Sempre atrás da história. E portanto o PS já teve fases em que foi responsável. Agora, como aqui já foi dito, parece-nos que o PS está, e o seu líder, que parecia que era um tipo moderado, está a ir a reboque da sua ala esquerda, e portanto parece que nada mudou no PS, não há umas questões fundamentais. Agora, eu tenho muitas dúvidas sobre pactos de regime, pelas razões que referiu, e depois outra. Repare, houve um pacto de regime para a justiça entre o PS e o PSD. Há uma coisa que funcionou, não funcionou, porque Zero. O problema é que mesmo que a nível político os dois partidos principais, ou na altura que eram os dois principais, acordem e façam um pacto de regime, depois os agentes não respeitam esse pacto, as coisas não funcionam. Na justiça, que é um caso, para mim, evidente, eu acho que podem fazer um pacto de regime entre todos os partidos. Mas depois os agentes têm uma óbvia falta de pragmatismo e bom senso na gestão da justiça. E mandam. E, portanto, nada funciona. Agora, eu percebo que um candidato presidencial, Marcos Mendes, que joga no consenso, nas jogadas ao centro, no politicamente correto, tal como António José Seguro, o pacto de regime é o instrumento deste posicionamento. Portanto, eu percebo que eles
tenho que o dizer, porque é um instrumento do seu posicionamento político. Jogam ao centro, jogam ao meio campo, dizendo sempre que querem um consenso, uma harmonia social. Agora, na prática, não acredito neste pacto de regime. Devo dizer que acho que em termos de política externa e política de defesa é útil haver um consenso entre os principais partidos, que envolve depois também o Presidente da República. Agora, em questões mais práticas, sobre um pacote laboral, a justiça ou a saúde, eu não acredito em pactos de regime. Acredito sim que haja se houver um governo determinado com uma maioria ou uma solução parlamentar que permita viabilizar mudanças profundas que temos que fazer no sistema. Mas não vou, nem estou em campanha eleitoral para apelar a um pacto de regime, não acredito neles, porque não vejo hoje em dia algum espírito desses partidos para o fazer, e segundo, mesmo que o façam, depois o aparelho executivo controla tudo, não os deixa executar, como foi óbvio na justiça. Veja que estes mega processos da justiça, o povo sabe que os elefantes comem-se às fatias, cortam-se e comem-se, não se come o elefante uma vez só. Portanto, o mega processo da justiça não é culpa da classe política, é culpa dos agentes judiciais que resolveram instalar um mega processo quando podia ter partido aqui de 5 ou 6 e alguns já tinham resolvido. Veja nos Estados Unidos, quando o Sr. Madoff prevaricou, o que é que fez o aparelho judicial americano? Foi o pipeline dos processos que tinha, tirou do Madoff, não fez a lógica sequencial, e em 3 meses o homem estava condenado e estava-se a mostrar à sociedade americana que aquilo... Que a justiça funciona. A justiça funcionava. Portanto, é esse pragmatismo que falta no sistema judicial português, e eu não vejo que um pacto de justiça resolva o problema, porque depois não são os partidos que vão executar a justiça, são os agentes, e portanto não acredito nos pactos de justiça, acredito em consensos nacionais, matérias de defesa, negócios estrangeiros, que são obviamente, convém ter um consenso, mas depois do resto, acredito em governos determinados, que consigam uma maioria parlamentar para mudar o estado de coisas. Agora percebo que os candidatos presidenciais que jogam no consenso, o pacto de regime é o fundamental, é o instrumento que eles têm para vender o seu produto. Para sobreviver ao centro. E aí, devo dizer, eu, como sabem, faço aqui a migração de eleições, faço parte da comissão de ordem da candidatura do meu amigo Marcos Mendes. Isso não significa que eu esteja vinculado ao peso a todas as pessoas a sua independência, aliás. Ele nem me pediu que eu acabasse com a minha independência, porque se pedisse, obviamente, eu não teria assinado a comissão de ordem. António, é possível termos pacto de regime e são execuíveis ou não? Tenho exatamente a mesma opinião. Eu acho que, não perdendo muito tempo, só devemos ter pactos de regime para questões que têm a ver com os aspectos de integralidade da soberania nacional. Portanto, em termos da defesa e em termos da nossa política externa, havendo ou não havendo pacto, eu acho que tem que haver alinhamento entre as principais forças e o Presidente da República. Fora isso, pelas razões que foram aduzidas, eu acho que são totalmente inúteis, são uma forma de épater le bourgeois, e isso não me parece, não me parece que deva perder muito tempo a dizer porque é que não sou a favor. Filipe, imagino que o Filipe também não seja favorável ao pacto de regime. O pacto de regime é um wishful thinking, não é um ideal, não é de maneira nenhuma materializável numa conjuntura em que um partido tem uma maioria relativa tão curta quanto o PSD tem neste momento, ou a AD se preferir. Eu chamaria a atenção, na senda do que o Luís disse, que as 2 primeiras revisões constitucionais foram revisões constitucionais que foram necessárias para entrarmos na União Europeia. E porquê? Precisamente para tirar o poder político às Forças Armadas e, segundo, para começar a liberalizar a economia, processo que ainda está longe de terminado. O que é que acontece? Aí era possível, eu não lhe chamei um pacto de regime nessa altura, é possível um consenso. E é diferente consenso e pacto de regime. O que se pede agora para a saúde, neste momento, é um consenso, mais do que um pacto de regime. É claro que os candidatos presidenciais que vão buscar votos ao centro vão continuar a falar em pacto de regime. Eu aconselho a chamar-lhe consenso. Porquê? Porque o pacto de regime acaba por prender, por atar, por responsabilizar mais, enquanto que o consenso significa uma decisão para negociar, uma predisposição para aceitar e para incorporar os processos, no processo também os contributos do outro. O que é que eu entendo? Não há condições, não haverá condições no curto prazo para um pacto de regime. E depois há outra coisa, Luís, é que quando um governo tiver maioria absoluta
e for estável, também vai dispensar o pacto de regime. E porque é que o vai dispensar? Porque tem condições para fazer aquilo que é a política de alteração, a política de mudança. Provavelmente o que nós percebemos é que os portugueses tinham dúvidas que a AD já conseguisse fazer aquilo que fosse um programa de materialização das ambições dos portugueses, mas não se revê num modelo que é preconizado pela CGTP, que é preconizado pela a direita radical e pela extrema-direita. Dito de uma forma mais simples, vamos continuar a navegar com a costa à vista. Em 82, com o Pinto Balsemão e Mário Soares, e em 87, com o Cavaco Silva e Constâncio, não falaram em pacto de regime, que eu mesmo lembro, estava no governo, fizeram um acordo para a divisão constitucional, nem precisaram falar em pacto de regime. É verdade. E bem, Filipe Pinto, vamos passar para o exterior, porque tivemos esta semana 2 demissões na BBC, uma do CEO e a outra da diretora da informação, porque ao que tudo indica, a estação terá truncado 2 discursos de Donald Trump, montou-os e criou uma opinião falsa junto dos espectadores. Isto é um escândalo. É um escândalo, claro, é um mau serviço à informação e é aquilo que se chama uma política de desinformação, com a agravante da BBC ser uma televisão pública. É pública, é paga pelo dinheiro dos contribuintes. Está ali para informar, não está ali para desinformar e para manipular a informação no sentido daquele que é o seu interesse. Assistimos aqui àquilo que eu chamo a inculcação ideológica, em que a esquerda, quando se infiltra nos meios de comunicação social, o que é que faz? Captura-os e, repare, uma mentira para ser aceite tem de ter um ponto de verdade e nada melhor do que truncar um discurso. O que é que acontece? Eu trouxe de propósito a passagem real e aquela que foi metida. O que é que Donald Trump, e sabem que se há alguém que critica Donald Trump sou eu. É o Filipe. Porquê? Donald Trump, em termos reais, ele, Putin e Xi Jinping e Vítor Orbán são as minhas 4 personalidades favoritas, nem muitos dos meus mais de meia centena de capítulos científicos, já ultrapassei a meia centena. O que é que acontece? E principalmente saem nos Estados Unidos, o que é que acontece? O que Donald Trump disse no dia 6 de janeiro, quando houve a invasão do Capitólio por apoiantes do movimento que hoje é o MAGA, o que é que ele disse? Ele disse: vamos encorajar os nossos senadores e representantes no Congresso. Foi o que ele disse. Qual foi a passagem que foi cortada e foi aqui intercalada? Foi: vamos lutar como demónios. Isto é má fé. Isto é desvirtuar completamente um discurso e com uma finalidade política. A mesma finalidade política que a BBC já tinha tido quando entrevistou um jovem em Gaza. Verdade. E se esqueceu de dizer que ele era filho de um alto representante do Hamas. E que o regulador dos meios de comunicação criticou. Não tinha de criticar, tinha de deduzir responsabilidades. Porquê? Porque aquilo é um serviço público de televisão. E se há um serviço público de televisão, tem de prestar esse serviço público. Quando nós aqui dizemos que a esquerda, daí a pouco falarei da direita que também captura, mas que a esquerda é mais subtil na captura da comunicação social. E porquê é que é mais subtil? Porque consegue disfarçar muito isso. Há aqui uma preparação e depois considera-se o arauto da autoridade moral. Isto que aqui está é claramente uma falta de ética profissional e é gravíssimo porque nós percebemos claramente, aliás, que a BBC era uma referência e nós não questionávamos a informação da BBC. Porquê? Porque as fontes eram credíveis, porque havia profissionalismo. Agora, quando há a Presidente Executiva, que também era a Diretora da Informação, admitir-se, percebemos claramente que ela não tem responsabilidade direta, mas, tem uma responsabilidade indireta. Mas isto é a intenção das direções, em sua opinião, ou são jornalistas que fazem e depois eles não têm coragem de contrariar? São jornalistas, aquilo que eu chamo os infiltrados. E o que são os infiltrados? É alguém que, sendo jornalista, não esquece aquela que é a sua opção ideológica. E como não esquece qual é a sua opção ideológica... Há muito disso aqui em Portugal. O que é que acontece? Confunde aquilo que devia ser a informação com a opinião e quer vender
a sua mensagem. E isto leva a uma coisa grave, que é a inculcação ideológica. Porque a inculcação ideológica, que é apresentar como verdadeiro algo que foi montado, algo que foi, portanto, preparado para vender uma mensagem. Se me perguntar se é um lapso, não é um erro, mas é um erro intencional. E um erro intencional tem de levar à dedução de consequências. Porquê? Porque se nós não deduzirmos consequências, deixamos de acreditar nos meios de comunicação social. Os meios de comunicação social hoje não têm apenas um poder funcional. Como nós dissemos no último dia, aquilo que se chama a legitimidade flutuante resulta de ter presença ou não nos meios de comunicação social. E o que nós percebemos claramente é que Donald Trump vai pedir uma grande indenização. $1 bilhão. É lógico, porque prejudicou, porque agora vamos ao tempo. Quando é que foi apresentado este discurso que foi, portanto, adulterado com uma finalidade política? Na semana anterior às eleições. O que significa o quê? Alguém é tentou feito influenciar intencionalmente para prejudicar a eleição de Donald Trump. E é evidente, é por parte de uma estação estrangeira. Mas essa estação estrangeira, que é a BBC, tem muito público, por exemplo, nos Estados Unidos. E nós temos de perceber a razão, porque era vista como uma fonte de credibilidade. Portanto, Donald Trump, se não tivesse sido eleito, poderia agora dizer: eu não fui porque há uma interferência externa. Dizem que eu fui eleito na primeira vez com a interferência favorável da Rússia. Agora, eu não teria sido eleito com a interferência desfavorável de quem? Da BBC, da Inglaterra, que é só o nosso tradicional aliado no Ocidente. Portanto, o que é que acontece? Temos de ter muito cuidado, e o pior que a comunicação social pode fazer é que nós, cada vez que surge uma notícia, questionemos qual é o grau da sua veracidade. Nós, em termos reais, temos de separar o que é a via da informação da via da opinião e daquilo a que se chama o jornalista, sendo profissional. É evidente, quando eu escrevo os livros, digo sempre: atenção, esta é a visão de um ocidental. Eu sou moldado pela minha visão ocidental. Eu não posso garantir a objetividade total. Há sempre aqui uma marca subjetiva, aquela que eu trago das minhas raízes. Mas eu vou limitar com fontes de outras origens, tentando garantir o máximo de objetividade possível. A comunicação social nunca é 100% objetiva, mas não pode ser de maneira nenhuma manipuladora. Não pode apresentar uma realidade com uma finalidade política, como falámos na greve. Porquê? Há aqui nitidamente uma finalidade política. Qual é a finalidade? É claramente prejudicar a eleição de Donald Trump. Isto é do pior que pode haver em política. Significa o quê? É que a comunicação social começa a atribuir-se a si própria, ou alguém na comunicação social atribui a si uma função funcional, uma atividade funcional. Significa o quê? Eu estou ao serviço de um ideal. Não, o ideal que ele está é a informação. Esse é que devia norteá-lo. António, há muito disto por aqui, em Portugal. Não, quer dizer, infelizmente, mesmo no Reino Unido há mais, porque o Telegraph tem, enfim, trazido à consideração... Aliás, foi o público, Telegraph que denunciou isto. Isso, e também há algumas questões que têm a ver com o comportamento da própria BBC na cobertura das ações militares israelitas em Gaza. A mesma coisa se passa na Alemanha com a ZDF, que é uma cadeia pública, e que também o Bild e o próprio Spiegel têm trazido muitas dúvidas e até algumas provas de que tem sido uma cobertura afastada daquilo que seria uma cobertura isenta. Não há uma prova tão clara como há aqui de que foi doloso, ou seja, que, que se procurou objetivamente fazê-lo. E o problema é que isto está generalizado, quer dizer, hoje em dia, eu falo como consumidor de informação, eu tenho preocupação com os meios oficiais, embora isto não venha de agora, mas tenho maior preocupação com o que vem dos meios oficiais do que tinha há 20 ou 30 anos atrás. Que eu já sabia que havia notícias plantadas, que havia recados, que havia imensas coisas. Quer dizer, as pessoas que andem afastadas ou da direção das empresas, ou da luta política, ou da intervenção na esfera pública, podem achar que o que está no jornal está tudo certo. No passado.
eu estou a falar as pessoas da minha geração, há 25 anos, eu já sabia que não era assim, porque já tinha visto situações concretas em que o que era relatado não era exatamente o que se tinha passado. Mas não era claro também que fosse doloso. Podia a própria pessoa, como dizia há bocado o Zé Filipe, estar enviesada pela sua mundivivência, pela sua própria forma como olhava para as coisas. Hoje em dia chegamos a um ponto em que a grande maioria das pessoas, sobretudo as mais informadas, têm dúvidas do que aparece na chamada imprensa de referência. E, portanto, eu começo a perguntar se o tema de referência, se a ideia de imprensa de referência é um conceito que verdadeiramente existe, não é? E onde é que ele está? Nós já sabemos que as redes sociais, os algoritmos, muita da informação que é posta, às vezes é posta errada por descuido, outras vezes por ignorância, e eu acho que tudo isso, enfim, é preocupante, mas é compreensível, até porque não são informações colocadas por profissionais, mas também há muita informação que é dolosamente errónea. Agora, quando nós começamos a ver que os chamados órgãos de referência passam a ter casos não só de erro, como de erro com dolo, enfim, não me surpreende, porque tenho imensos indícios, todos nós temos imensos indícios de outras situações, mais perto e mais longe, mas o que é facto é que isto põe muito em perspectiva a própria viabilidade destas entidades, porque, quer dizer, elas têm que existir num mundo em que a informação está muito descentralizada, onde ela aparece em muito sítio, porque há um selo de credibilidade que lhe está associado. Quando esse selo de credibilidade desaparece, e é mais grave ainda quando estamos a falar de uma estação pública, porque é alguém que está dolosamente a tentar manipular a opinião pública usando recursos públicos, que são recursos de todos, claro, financiados por todos. Eu acho que isso põe em causa, enfim, uma das principais alavancas que ainda mantêm a viabilidade de muitos meios. António, sendo assim, faz sentido nós não questionarmos, por exemplo, a situação da RTP? Pois, enfim, eu sou uma pessoa que eu aí estou um bocadinho, há muito tempo, eu acho que há serviço público importante e eu posso querer ter ou não uma entidade pública para o fazer. Quando no caso português, eu estou a falar em aspectos claramente que não têm impacto comercial, em termos da cultura portuguesa, em termos da literatura portuguesa, do cinema português, de uma série de coisas. A ciência e tecnologia, que cada vez mais, e muito importante. Mas eu posso dar obrigações de serviço público a entidades privadas, não tenho que as ter na RTP. O famoso arquivo, etc. Sim. Agora, eu, ao contrário do governo Passos Coelho, eu acho que a RTP devia ter sido privatizada na altura da Troika. Eu sei que não era a opinião do Primeiro-Ministro. Sim, era a opinião do Paulo Portas. Em concreto. O CDS é um partido que tem assim umas coisas bastante socialistas, um bocadinho como o Chega. É engraçado que um partido em Portugal, que até o aparecimento da Iniciativa Liberal, o partido que ainda tinha pessoas com pensamento liberal fosse o PSD. É interessante, que é um partido mais centrista se olhado na sua globalidade. Uhum. Eu também não sei se a questão era ideológica, mas pronto, vamos a partir do princípio que eu aceito que a questão era ideológica. Eu acho que a RTP tem que ser alvo de um escrutínio muito grande, e eu não acredito nada. Já o disse ao próprio, portanto não tenho problema de o dizer, naquilo que foi o grande contentamento de partes do governo do PSD-CDS da altura, que foi criar um sistema de governança que assegurava a neutralidade da RTP. Ora, não vejo, eu sou, enfim, a governance das instituições é um dos temas da minha, enfim, até posso dizer da minha investigação, porque tenho publicado em revistas internacionais sobre o assunto, mas não quero ir por aí, mas digo da minha experiência, e é evidente que aquele mecanismo não funcionava, nomeadamente porque era um mecanismo, como todos os mecanismos, muito dependente, e aquele em particular, das pessoas que lá eram colocadas. Claro. E, portanto, a partir do momento em que se escolheram pessoas com uma determinada visão, o resultado foi um enviesamento no sentido dessa visão, que aconteceu desde o princípio, mesmo agora. Quer dizer, eu agora posso argumentar,
A RTP tem à sua frente uma pessoa que não tinha capacidade de gestão, mas tem uma longa vida como jornalista. E também uma pessoa que há muitos anos que sabe, tem uma orientação política muito firme, tem os seus amigos, os seus inimigos, etc. O que é irónico é que o sistema é tão bom, tão bom, tão bom, que foi a primeira vice-presidente do PSD, que por acaso é presidente do Conselho de Supervisão, a indicar ao Governo a sua recondução. Eu ainda estou para saber com que base em critérios, mas é um facto. Portanto, eu não estou aqui a insinuar nada. Sim. Estou a trazer factos. Foi a doutora Leonor Beleza, entre outras coisas, primeira vice-presidente do PSD, que, como membro do Conselho de Supervisão, indicou o doutor Nicolau Santos para presidente da RTP. Tudo isto são pessoas que têm demasiada ligação política e que têm demasiadas proximidades e demasiada agenda para poder estar nesta relação. E, portanto, a melhor maneira de o resolver era, pura e simplesmente, contratualizar o serviço público, que eu reconheço que é importante e que tem que ser prestado, e depois alguém que tome conta disto. Também é evidente que o que se dizia em 2014 era que havia o terror, nomeadamente de uma estação, de um grupo de comunicação, da privatização da RTP, porque isso ia aumentar a concorrência, e foi isso que ideologicamente pesou no CDS. É verdade. E foi isso que ideologicamente pesou no CDS. Ideologicamente. E portanto, nessas circunstâncias, eu acho que o nosso sistema não é um sistema bom, é um sistema caro. Mas acho que, para além disso, este problema é ainda mais importante, o problema da credibilidade e da resistência ao erro e, sobretudo, como dizia o Luís e o Zé Filipe, aliás dizia o Zé Filipe, mas eu sei que é a opinião do Luís, é preciso que o erro do Louço tenha consequências. Porque no caso da BBC não é um erro com dolo evidente. É intencional. E, portanto, nessas circunstâncias, e como sabemos, até para efeitos jurídicos, há diferença entre erro e dolo. Portanto, aqui, ou erro com e sem dolo. Portanto, aqui temos claramente uma situação muito preocupante, e em Portugal, enfim, já há muitos anos que sabemos que isto é um recreio. Portanto, acho que não vale a pena dissertar muito sobre o recreio. Luís, primeiro BBC e depois RTP. Não, eu devo dizer, acho que isso só surpreendeu os mal informados aos ingênuos, porque eu de vez em quando ouço a BBC e já tinha percebido que havia um enviesamento que estava contra aquela ideia que a gente tinha e que era a referência de todos nós, da minha juventude, que o BBC é aquele símbolo de neutralidade, imparcialidade, profissionalismo e grande competência na gestão da informação. Eu hoje, já de vez em quando, faço o Zé Mudo para a BBC e já tinha percebido que isto não é bem assim. Agora, a minha leitura do caso de Trump é muito simples. O Trump disse: vamos todos para o Capitólio para ajudar os nossos senadores a lutar contra este sistema. E disse: vamos todos de forma ordenada e disciplinada. O que é que a BBC cortou? Cortou, pois, o vamos todos, cortou de forma ordenada e disciplinada para ajudar os nossos coisas e pôs de retrato de destruição do Capitólio. Foi o que apareceu no panorama. Olha, isto é a manipulação completa do que o Trump disse. Portanto, o Trump tem toda a razão de ser vítima, tem toda a razão de pedir uma bruta indemnização. Isto foi chocante, o que este programa Panorama, feito agora, antes das novas eleições americanas, fez. Foi chocante a maneira como cobrem o caso Israel, a guerra Israel-Hamas, porque é enviesamento a favor da Hamas, ainda por cima com o tal tipo que estava ligado ao Hamas, que não foi dito. Portanto, tudo isto é chocante. E, curiosamente, o que é que acontece agora? É o Farage e o Partido Conservador vêm por atrás do Farage questionar o financiamento público da BBC. Isto para dizer que o problema também se põe em Portugal na RTP. Eu sempre fui da teoria, e já o escrevi, muito simples, que se o Estado, se o poder político quer ter serviço público na televisão, tem duas soluções. Ou tem um canal público, ou faz, como o António disse, contratar esse serviço público aos canais privados, coisa que quando é o período das eleições, é isto que acontece. No período das eleições, os canais privados fazem serviço público. Portanto, isto podia ser feito. Portanto, faz imensa confusão continuarmos como a RTP a concorrer,
no serviço noticioso e todas as outras coisas que não são serviço público com os canais privados. Portanto, a RTP devia ter cingida apenas à lógica de serviço público, daquelas coisas que o António Nogueira Leite falou e que eu concordo, e deixasse tudo o resto. Isto, obviamente, implicava um redimensionamento da RTP pública, que seria muito mais pequena, e o resto seria vendido. Já percebemos porque é que isso não aconteceu. Exato. Esse é o Eu devo dizer que nem tenho nada contra a RTP, porque às vezes têm ido à televisão, sou muito bem tratado. Uma vez que estive lá no programa Tudo Economia, o jornalista é um tipo excelente, tratou-me impecavelmente. Estive ontem num a gravar Sociedade Civil, também fui tratado impecavelmente. Mas não estou em causa das pessoas, tem os jornalistas. Agora, também devo dizer, aquele modelo do Conselho Geral Institucional que foi feito no governo de Passos Coelho, a mim é uma ingenuidade política e é feito por aquilo que eu chamo de direita fofinha. A direita fofinha é aquela que, a fazer as suas ações, serve a esquerda. E, portanto, a esquerda gosta muito da chamada direita fofinha. Não vou pôr nomes, mas quem cogminou este modelo. Portanto, é de uma ingenuidade política completa e, de facto, aquilo não é para fazer o que está a fazer. Serviço público não é aquilo, da RTP. Enfim, estamos de acordo, são os dois modelos, ou uma RTP cingida àquilo, ou um serviço público contratualizado, completamente de acordo. A direita fofinha é uma coisa que eu acho que tem prejudicado muito a direita. É verdade. Sem pôr nomes. Eu prefiro a esquerda do que a direita fofinha. Também eu, porque a direita fofinha tem uma ideia do mercado amplo. Portanto, são pessoas que têm o mercado da direita e da esquerda. E essa amplitude de mercado tem um custo, não surge do nada. Como dizia o engenheiro Guterres, isto não nasce no vazio. No vácuo. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos que acabam por se, muitas vezes, fazer um esforço enorme de dar uma veste muito negativa a outras opiniões de direita, mesmo que não sejam de muito longe da extrema-direita, às vezes até são opiniões de centro-direita, como forma de criar este ambiente de mercado amplo para os fofos. E isso por exemplo, é uma coisa que não existe em Espanha. Eu, por razões profissionais, vivo muito em Espanha. O fofo em Espanha não existe. Não existe porque a esquerda é muito aguerrida e porque a direita em Espanha não tolera esse tipo de comportamento. Já em Portugal foi este mercado do centro fofo, é um mercado mas deixa-me dizer, muito... Vou mesmo mais longe. Quando a direita fofinha diz algumas coisas, são manifesta ingenuidade política, eu, se for dizer o contrário, sou logo tratado pela esquerda como um tipo não democrata, pouco civilizado politicamente. Portanto, isto é tramado. Como a direita fofinha faz este serviço útil à esquerda, não percebem? Não, e como são pessoas inteligentes, apesar de algumas ingênuas, nem todas, claro que percebem. Claro que percebem. Bom, vamos para o último tema do programa de hoje, que é, Filipe Pinto, vou começar por si. Trump, Estados Unidos, e a eleição do Sr. Zoran Mandami para Presidente da Câmara de Nova Iorque. Pois, essa é uma situação que temos de acompanhar com muito cuidado. Já agora deixa-me fazer uma pergunta. É verdade, eu nunca pus como questão fundamental o facto de ele ser muçulmano. Preocupa muito mais estar a ser socialista, propor supermercados geridos pelo Estado e congelamento de rendas e coisas desse género. Preocupa muito mais do que isso. Mas, entretanto, ouvi recentemente uma ideia de que ele estaria a ser financiado pela Irmandade Muçulmana. Isso é verdade? Neste momento ainda não podemos dizer financiado, vamos ser mais suaves. Apoiado. Vamos dizer que ele funciona com o apoio da Irmandade da Irmandade Muçulmana. Não estou no board, mas são stakeholders. Atenção, porque a Irmandade Muçulmana está praticamente em todo o Ocidente. Todo o Ocidente. É mesmo assim? Sim. E está a controlar já, a partir do poder local, a situação em França. Ui. Portanto, cuidado com isso. A Áustria já proibiu a presença da Irmandade Muçulmana. E vamos perceber claramente que aquilo que não é um grupo terrorista financia grupos terroristas. E vamos ter de ter cuidado, porquê? Porque há aqui muito dinheiro. E este muito dinheiro de atividades lícitas, de atividades legais. De onde é que vem o dinheiro? É uma história muito grande, eu já conto parte dela nos meus livros, que tem a ver com o quê? Com o haver... Estes grupos dividem-se em duas estratégias. Uma é aproveitar organizações já existentes, investir nessas organizações para branquear o seu capital. Outra, claramente, é de criarem de raiz
essas instituições, que podem ser universidades, podem ser hospitais, podem ser fundações. E o que acontece claramente é de onde é que vem este dinheiro. Num primeiro momento vem de ilegalidade, vem de comércio de droga, vem de comércio de atividades ilícitas. E não há financiamento de terceiros Estados? E depois há um financiamento de Estados patrocinadores do terrorismo. É evidente que há. Irão. Eu não vou dizer os nomes, mas tenho nos meus livros, já lá está tudo, e eu só escrevo com base em dados. O que significa não é ideias que me chegam à cabeça ou suspeitas. Eu escrevo quando tenho dados. E o problema que está é que a situação está muito preocupante. Principalmente aqui para nós, em França. Mas atenção, porque em termos reais, e aí a história do financiamento externo, fica a saber que até, Camilo, que até o próprio país financia a Irmandade Muçulmana. O que quer dizer que há um esquema de que a Irmandade Muçulmana se está a aproveitar em França para usar dinheiros públicos para as suas próprias atividades, designadamente no ensino. Mas sobre isso o meu próximo livro esclarecerá mais um pouco. Apesar de haver aí um relatório francês encomendado pelo governo de Macron que já levanta o véu e percebemos que é muito grave. Agora, o que é que nós temos de perceber? Mandami foi eleito como presidente da Câmara. Não, o Mayor é o presidente da Câmara. E ele fez um discurso como se fosse presidente do Estado. É verdade. E são coisas completamente diferentes. E está a ser vendido pela esquerda como o opositor natural a Trump. Ele não pode ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ele não é cidadão originário dos Estados Unidos. Ele tem a nacionalidade dos Estados Unidos, penso desde 2018. Portanto, significa o quê? Ele não pode ser eleito presidente dos Estados Unidos. Mas mais do que isso, ele nem está sequer ao nível do governador do Estado, não é do presidente da República. E o que ele fez foi prometer muitas coisas que cabem na alçada do governador, não dependem dele. Portanto, quando ele diz que o problema da habitação, dos impostos, ele já percebeu se isso cai na alçada das suas competências, é que não cai. Significa o quê? Que quem decide esses assuntos é o governador. Estadual. É o governador estadual. Já veio dizer isso várias vezes. E este dado é fundamental, porquê? Porque percebemos outra vez o que é uma publicidade enganosa. Significa o quê? É uma campanha feita de desinformação, mas de uma desinformação dolosa. E porquê dolosa? Precisamente porque ele sabia que estava a prometer aquilo que não podia realizar. Mas isso é demagogia? Não, é mais do que demagogia. É doloso. E porquê é que é doloso? Porque eu posso dizer que vou fazer e depois dizer que não tive condições para fazer, mas aquilo que eu prometi fazer caía dentro da alçada das minhas competências. Ele prometeu o que não cabe dentro das suas competências. Cabe do governador do Estado, cabe do presidente da República ou, se preferirmos, de Donald Trump, neste caso, que verdadeiramente há matérias que só ele pode decidir. Ele não. Ele aproveitou o descontentamento, principalmente com o shutdown, e, repare, nós não podemos olhar para a sociedade dos Estados Unidos como olhamos para a sociedade europeia. Porquê? A sociedade dos Estados Unidos, e o Camilo sabe isso bem, o subir o preço dos ovos, por exemplo, ou faltar ovos no supermercado, isso faz perder a credibilidade a um político. Isto que para nós aqui é uma questão menor, nos Estados Unidos assume uma grande relevância e implica uma alteração do sentido de voto. E nós percebemos que, como é que ele ganhou? Ganhou cavalgando a onda do descontentamento. Mas, mais do que isso, ele não é um demagogo, é mais do que um demagogo. Porquê? Porque um demagogo promete, não cumpre, mas aquilo que prometia era execuível. Ele não. Ele prometeu aquilo que estava fora daquilo que são as suas competências, como eu já disse e me repeti. Então o que é que isto quer dizer? Há aqui uma intenção. E qual é a intenção? É verdadeiramente apresentar-se como a alternativa ao sistema. Eu digo que Donald Trump está a criar um sistema. Ele, Mandami, está a propor um sistema alternativo. E este sistema alternativo significaria o quê? Basicamente a valorização da imigração, porque, até pela sua origem, mas mais do que isso, o regresso a um socialismo. E isto mostra o quê? Que o Partido Democrata também começa a ter dentro aquilo que é o germe do quê? De a destruição de uma esquerda
radical a caminhar para a extrema-esquerda, da cultura UC. E o que acontece é que nos 2 estados em que houve eleição de governadoras, as governadoras são moderadas. São democráticas, uma delas é são conservadora. moderadas. Centristas. E são centristas, como o Luís está a dizer. E são centristas porquê? Precisamente porque dizem, nós seremos a alternativa ao Partido Republicano, mas não seremos uma alternativa no sentido de caminhar para o socialismo. Nós não queremos caminhar para o socialismo, nós queremos uma sociedade democrática. E repara uma coisa muito importante, neste momento há uma corrida ao redesenhar dos círculos eleitorais. Porquê? Porque isso vai alterar o posicionamento do número de deputados que serão eleitos em cada um dos estados. Os republicanos estão a fazer isso, os democratas estão a fazer isso. E esta nova reconfiguração dos estados, que é possível a cada 10 anos, é evidente que é uma outra luta. E Mandami está a surgir aqui como o quê? Como uma ponta de lança de vamos ver onde é que podemos prejudicar Trump, onde é que podemos prejudicar os republicanos. Não quer dizer que os republicanos não estejam a fazer o mesmo do outro lado, mas uma coisa é jogar as regras do jogo e outra é jogar um jogo com as nossas regras, sabendo que elas não se aplicam àquele desporto em particular. Foi o que Mandami fez, não por ser muçulmano, não por ser socialista, não por contar com o apoio desta irmandade, mas por uma opção. Ele, neste momento, é alguém muito perigoso nos Estados Unidos da América. Mais perigoso, inclusive, do que Donald Trump. E o que é que acontece? Estes dados, nós sabemos que nos Estados Unidos há a cultura do herói, há a cultura do Messias, há uma influência enorme do quê? Da personalidade na definição da política. Cuidado, vamos ter de acompanhar com muita atenção. E sabe quem é que está já muito preocupado? É o Partido Democrata. Que já há cada vez mais senadores e representantes a distanciarem-se de Mandami. Porquê? Porque é a história do poema em português. Só sei que por aí não vou. António. É interessante porque já saiu um editorial no New York Times a apontar o Levin, que é o governador de Pensilvânia, que é um estado muito importante, como provável como uma pessoa mais indicada e enfim, é uma pessoa bastante mais centrista, bastante mais consensual. Eu aqui iria só dizer algumas coisas que... enfim, Nova Iorque é um ecossistema muito específico, portanto fazer extrapolações. Eu não sei se posso falar sobre os Estados Unidos, porque uma vez que fizeram uma pergunta na televisão eu respondia, Fernanda Câncio escreveu uma série de tweets a dizer este gajo o que é que sabe e tal. Portanto, vocês, a recomendação Câncio é levem isto, é um elogio, tudo que vem deles, Fernanda Câncio é um elogio. With a grain of salt, aquilo que eu vou dizer, mas que é o seguinte. Há um primeiro ponto, Nova Iorque é tradicionalmente democrata, a demografia mudou imenso, tem uma população islâmica e não só islâmica, mas também de novos imigrantes muito grande, sempre teve, mas ter uma população islâmica de novos imigrantes muito grande é uma coisa que é relativamente recente, por exemplo, não é do tempo em que eu lá estava, é de agora. E isso tem obviamente peso e permite determinadas influências que no passado não eram possíveis. Um outro aspecto que é muito importante, Nova Iorque tem, enfim, o candidato republicano é um tradicional que vai sempre às eleições e perde sempre, é muito difícil em Nova Iorque, mesmo que ele fosse uma pessoa com maior capacidade política, seria muito diferente de ser eleito, porque a cidade de Nova Iorque, a configuração daquilo que é a cidade de Nova Iorque, que não é só Manhattan, mas que aquilo que é a São cidade de Nova Iorque milhões de pessoas. É tipicamente democrata, há anos e anos e anos que é democrata. Enfim, houve o Giuliani, mas o Giuliani chega depois dos anos do Mayor Koch, em que Nova Iorque estava, enfim, quem lá passasse na altura, Nova Iorque estava perigosíssima, sujíssima, etc. Qual é que é o outro fator importante? Para além destes novos imigrantes islâmicos, também resulta de que o anterior presidente era democrata e foi apanhado em casos de corrupção, aliás foi perdoado por Trump, e portanto não era um bom candidato. O governador da dinastia italiana, que, enfim, o pai dele foi governador do estado de Nova Iorque, ele também foi governador do estado de Nova Iorque, Cuomo. Ele foi governador também do estado de Nova Iorque, teve problemas de assédio, problemas ligados à senhora, a saias, e portanto isso também o fragilizou um pouco. Não é uma pessoa empolgante, é uma pessoa já de outra idade. E depois temos o outro fenómeno, que é o fenómeno das mulheres brancas.
que é um fenómeno muito importante para explicar. O grupo nos Estados Unidos, em geral, e não só nos Estados Unidos, pelo mundo fora, mas nos Estados Unidos em geral, e em concreto nas zonas urbanas da costa leste, o grupo mais radical neste momento são as mulheres brancas, muitas vezes de classe média alta e alta, mas também outras, mas são mulheres brancas entre os 18 e os 35 anos. É de longe o grupo mais radical nos Estados Unidos. Muito mais radical que qualquer outro grupo. E essas pessoas têm peso em Nova Iorque. Se nós formos ver a campanha, brancas e não brancas, olhamos para as pessoas que tiveram muito atrás dele, deram muitos votos. Pessoas que não tinham interesse nenhum na política dele, mas que são pessoas que passaram por aquela, desculpe o anglicismo, aquela grinding machine, que são as universidades americanas de elite ao longo dos últimos 20 anos e que estão na base do fenómeno do wokeismo, estão na base de pessoas extraordinariamente radicalizadas, pessoas que são contra a família, pessoas milionários contra a acumulação de riqueza. Portanto, são pessoas realmente muito especiais, mas são muitas. E por outro lado, também beneficiou do facto de que, como nós sabemos, muitas dessas pessoas, até pela sua maneira de ser, hoje em dia vivem sozinhas. E ao viverem sozinhas, quando não são ricas, torna-se muito mais difícil terem o acesso à habitação, a ter o seu próprio apartamento, porque é muito mais fácil uma família com 2 rendimentos ter um apartamento pequeno do que uma pessoa sozinha ter um apartamento pequeno. Depois tem soluções que não são. Portanto, é este cadinho de situações, e depois o próprio Mamdani, porque o Mamdani é uma pessoa, não nos podemos esquecer que ele é filho de um professor de Colômbia. Sim. E a mãe é Mira Meir. A mãe é uma pessoa importante em Hollywood, realizadora de cinema, como realizador e com filmes muito argumentista. E ele é um ator extraordinário, porque eu já ouvi falar inglês com os indianos com sotaque indiano, depois fala, quando está com os negros, fala quase jive é uma coisa que eu não podia dizer na América, porque todos usavam, mas que é, digamos, o americano mais urbano dos negros. Depois fala assim aquele afetado das mulheres woke, ele também fala o inglês masculino correspondente a isso. Portanto, é um ator extraordinário. E depois teve por trás pessoas verdadeiramente notáveis. Ele teve por trás, em termos de desequilíbrio, aquilo que o Chega tem em termos do desequilíbrio nas redes sociais. Da mesma maneira que o Chega é 100 vezes melhor que os outros partidos na gestão das redes sociais, também Mamdani tinha por trás uma máquina que era muito melhor do que todas as outras máquinas na gestão das redes sociais. E, portanto, esta conjugação de fatores, não a substância nem a qualidade das suas políticas, foram muito importantes. Agora, a maior parte dos democratas sabem que isto funciona no ecossistema de Nova Iorque, mas não tenho a certeza que isto funcione na Califórnia, que funcione em Chicago, que funcione em Boston, que funcione em Filadélfia, portanto, em Baltimore. Portanto, e estou a falar de zonas democratas, isto é, na verdade, algo que, como dizia o Zé Filipe, temos que seguir com muita atenção, porque o homem é um superdotado. O homem é um perigo, nesse aspecto. Um superdotado. Luís, estamos com pouco tempo, qual é a sua opinião? Ele já tem a sigla Democratic Socialist of America, DSA, é a sigla deles. Para mim são um bloco de esquerda americano. Por isso tem o Bernie Sanders e a senadora Ocasio-Cortez já apoiados drasticamente. Agora, devo dizer, do ponto de vista económico, congelamento de rendas é um desastre para o mercado de habitação dos Estados Unidos. Todos os transportes e mercearias vão ser gratuitas, também não sei como é que vai dinheiro para isto. E tanto que isto é curioso, e eu vi isto muito no Observador, a gente em Portugal, na esquerda, teve 2 tipos de reações. Uma esquerda mais moderada já terá algum distanciamento dele, pensando que isto corre mal, e a esquerda mais radical é encantada com o seu Mamdani, porque isto é o protótipo, que é o ideal que eles queriam montar em Portugal e nos Estados Unidos em termos globais. Felizmente não vão conseguir, por razões que o António disse, mas a esquerda radical, o ídolo neste momento é o Mamdani. A esquerda mais moderada, social-democrata, e vi isso no Observador, já está a manter as suas distâncias, tem consciência que o programa económico dele não é execuível. Portanto, isto é disparates completos atrás de disparates. Bom, temos de fechar o programa, que já vamos muito para além da hora. Foi o Think Tank desta semana. E antes de irmos embora, quero lembrar que o canal tem várias parcerias, a saber com a Prozis, com o Bluecrow, e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Zalidate. Nós voltamos na próxima terça-feira, mas atenção,
Eu e você temos encontro amanhã, marcado para amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.